Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí guerreiros, estudando bastante? Espero que sim. Então senhores, hoje eu vim trazer uma questão assim interessante, não é difícil, mas é uma questão bacana que estimula o raciocínio matemático, um raciocínio de problemas de primeiro grau, um pouco geométrico, mas uma geometria um pouco básica e umas noções de relógio. Antes de tudo, quero enfatizar, essa questão foi pedida pelo Antônio, ele é um dos participantes do nosso grupo do WhatsApp para IPK, e até o Conselheiro Senhores, caso vocês se interessam, né? Tem o nosso grupo do WhatsApp para IPK, um dos maiores grupos aí do Brasil, focado em resoluções de questões, um ajudando o outro. É muito bacana e eu acho muito interessante vocês participarem. E aproveitando o ensejo, quero também divulgar o maior, né? Um dos maiores não, o maior server do Brasil para IPK, agora 2024. É um server que tem várias questões, tem até questões propostas por nós, PDFs, livros exclusivos, fóruns de dúvidas para cada matéria. É um fórum extraordinário, espero que vocês entrem, é um fórum muito bom que acredito eu que agregará muito no estudo de vocês para IPK, beleza? Agora focando na questão, antes de tudo, bora ler o enunciado, né? A que horas, pela primeira vez, após as meio-dia, o ponteiro de um relógio os ponteiros de um relógio formam um ângulo de 110 graus. Beleza. Antes de tudo, vamos recorrer a um relógio, né? Temos aqui o nosso relógio. E o que nós temos que ter a primeira noção? Para nós acharmos esse primeiro ângulo de 110 graus formado pelos dois ponteiros, nós temos que ter a seguinte noção. Meio-dia, os dois ponteiros vão estar aqui apontados no 12, né? Ponteiro 10 horas e 2 minutos. Beleza. O ponteiro, depois de passar tantos minutos, o ponteiro dos minutos, ele vai percorrer uma certa distância à direita, certo? Vamos pensar que se passaram X minutos e o ponteiro dos minutos percorreu essa distância, beleza? E se você olhar, essa distância seriam uns graus em relação à posição inicial, que era essa, e a final, que é essa. Então, se passaram tantos graus aqui, beleza? Consequentemente, o ponteiro 10 horas, ele vai andar um pouquinho também, né? Porque quando o ponteiro dos minutos, ele anda 360 graus, ou seja, se passam 60 minutos, o ponteiro 10 horas, ele só anda isso aqui. Essa distância aqui, que forma uma hora, que é uma distância que forma um ângulo de 30 graus, né? Em relação à posição final e inicial. Então, o ponteiro 10 horas, ele vai andar um pouquinho. Não ficou nada proporcional, né? É 12 e 1, né? Mas ele vai andar um pouquinho. Então, esse ângulo de 110 graus que nós queremos seria mais ou menos esse ângulo alfa aqui. Beleza? Como que nós conseguimos achar esse ângulo alfa? Seria o seguinte. Seria a subtração entre os graus que o ponteiro dos minutos percorreu. Vamos chamar esses graus. Esse aqui tudo, ó, que é os graus que ele percorreu. Menos esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, vou chamar de θ, nada mais é o ângulo que o ponteiro das horas ele percorreu nesses minutos que se passaram. Então, para achar esse ângulo alfa aqui, que seria o nosso de 110 graus, basta nós fazermos a subtração do total, que é θ mais alfa, menos o θ, né, que é os graus que o 10 horas percorreu. Vai morrer e vamos encontrar o alfa, certo? Bem tranquilo. Então, resumindo, o nosso propósito vai ser achar o quanto isso significa, quantos graus o ponteiro dos minutos andou e quantos graus o ponteiro das horas andou também, e fazer a subtração entre os graus de cada um, beleza? Só que para isso, nós vamos ter que montar uma equaçãozinha interessante, beleza? Vamos aqui para uma outra folha de rascunho e bora lá. Eu iria explicar de uma outra forma, assim, com um sentido mais lógico para formar essa equação, mas estou sem espaço no celular para gravar, que precisaria de um espaço maior. E eu vou aproveitar isso também para gravar um vídeo também sobre regras de 3 e tal. Mas eu vou usar um artifício que seria a regra de 3 para ficar também mais compreensivo a todos. Porque eu ia explicar de uma forma assim mais prolongada, mas eu acho melhor explicar para vocês por regra de 3. Vamos pensar no seguinte. O ponteiro 10 horas, o ponteiro dos minutos, ele vai andar tanto tempo, beleza? Então, beleza. Como que nós conseguimos colocar
os graus que o ponteiro dos minutos ele vai percorrer em função do tempo. Porque se a gente conseguir fazer isso, nós vamos conseguir fazer o seguinte: botar os graus dos minutos menos graus do ponteiro das horas, e bota que isso é igual a 110 graus. E nós conseguimos encontrar os minutos se os graus de cada um tá em função desse tempo. Como que nós conseguimos fazer isso? Beleza. Nós sabemos que o ponteiro dos minutos ele percorre 360 graus em 60 minutos, beleza? Isso é claro e evidente. Agora, quando se passarem x minutos, ele vai percorrer quantos graus? Ele vai percorrer y graus, beleza? Então, dividindo aqui 60 por 60 vai ficar 6. Vamos ter que 6x é igual a y. Ou seja, quando se passarem um certo tempo, x, ele vai ter percorrido tantos graus, que é o 6x, certo? Então, se, por exemplo, o ponteiro dos minutos, isso aqui é a situação para o ponteiro dos minutos, tá? Só os minutos que anda 360 graus em 60 minutos. Isso aqui é o ponteiro dos minutos, beleza? Mini. Então, se o ponteiro dos minutos, ele se passaram, né? 2 minutos, o ponteiro dos minutos ele andou 12 graus, certo? 6 vezes 2. Se passaram 30 minutos, o ponteiro dos minutos ele andou 180 graus. Se passaram 60 minutos, o ponteiro dos minutos ele andou 6 vezes 60, 360 graus. Então, isso aqui é nada mais que os graus do ponteiro dos minutos em função do tempo, beleza? Bora fazer a mesma linha de raciocínio, só que agora para o ponteiro das horas, beleza? Bora lá então. O ponteiro das horas, o que ele vai fazer? Em 30 graus, em 60 minutos, ele anda 30 graus. Isso é claro e evidente também, certo? Enquanto em x2 minutos, ele vai percorrer y2 minutos. Eu só botei x2, y2 para não ficar a mesma incógnita no outro caso, certo? Então, em x2 minutos, ele vai percorrer tantos graus. Então, qual que vai ser os graus que ele vai percorrer em função do tempo? Vai ser exatamente o seguinte, ó. 30 aqui morre com esse 30 aqui vai ficar 2, certo? Então, y2 é igual a x2 sobre 2. Ou seja, vai se passar um certo tempo x2, e esse certo tempo x2, necessariamente, o ponteiro das horas ele vai percorrer esse tempo dividido por 2. Então, se passaram, por exemplo, 60 minutos, o ponteiro das horas ele vai percorrer 30 graus, certo? Que é 60 sobre 2. Se passaram 10 minutos, o ponteiro das horas vai percorrer 5 graus. Então, nós achamos aqui os graus que o ponteiro das horas ele percorre em função do tempo, igual nesse caso, que é um caso bem análogo por regra de 3, beleza? Tendo isso, agora basta fazer a equação. Bora lá. Então, em um certo tempo x, o ponteiro dos minutos ele vai dar 6x graus, menos em um certo tempo, mesmo certo tempo, né? Então, no mesmo certo tempo, que é x minutos, o ponteiro das horas ele vai andar x sobre 2 graus. Então, a subtração entre 6x, que é os graus do ponteiro dos minutos, em função desse tempo, e o ponteiro das horas, vai ser o grau que nós queremos, que, como eu mostrei lá no começo, né? E isso tem que ser igual a 110 graus. Beleza? Fazendo a equaçãozinha aqui rapidão. Vamos ter aqui, ó, 220. Vamos ter que 11x é igual a 220 graus. X